vocês podem perceber, esse caso é um caso que o paciente fez uma fratura no dente, o dentista que fez a restauração antiga provavelmente usou apenas uma resina de esmalte, porque vocês conseguem enxergar claramente a linha de fratura dessa restauração e um grande excesso de resina. Primeiramente, o que vocês devem fazer é limpar, fazer uma profilaxia nesse dente e verificar que cor de resina eu vou usar nesse caso. Por exemplo, vocês podem ver no terço médio que eu tenho apenas 2 dentinas, eu faço seleção entre essas 2 dentinas, porque é um dente jovem, a gente não tem muita variação cromática de dentina, e depois da seleção dessa dentina, a gente vai fazer a seleção mais importante desse caso, que é a seleção das minhas resinas de esmalte e efeito. E o que vocês podem perceber é que eu preciso, nesse caso, de uma resina muito translúcida. Nesse caso, aquela resina CE, que é o Clear Enamel, seria fantástica para a gente poder trabalhar, que é uma resina que vai dar para a gente bastante translucidez. Então vamos ver como é que a gente faz um caso como esse. Primeiro, remove-se a restauração antiga, expondo a verdadeira fratura dentária e usa o Potenza Taco, como vocês podem ver claramente nessa foto, onde eu posiciono esse ácido, ele fica. Ele fica parado devido à sua tixotropia, que é uma característica super importante para ácidos, que eu não quero um ácido que fique escorrendo por todo o meu dente e atrapalhando a minha adesão, fazendo condicionamento ácido em regiões que eu não quero. Então, nesse caso, vocês podem perceber que o desempenho é bem interessante, além da cor do ácido ser muito bonita. Feito isso, a aplicação de um sistema adesivo, no caso um sistema hidrofóbico adesivo, apenas o bonde, foi feito então a aplicação de todo esse sistema. Pego uma matriz de silicone, que na verdade copiou o formato do dente que eu fiz no meu enceramento diagnóstico, uso aquela resina CE, que é o Clear Enamel, para fazer essa parte da palatina, levo em posição, fotopolimerizo, e se vocês fizerem bem fininha essa camada, vocês vão perceber que você acaba com um resultado bastante translúcido, bastante favorável para um caso dessa complexidade. Muito cuidado nessa camada, muito cuidado, porque se você fizer essa camada um pouco espessa demais, você não terá espaço para as próximas camadas adjacentes. Então tome um cuidado extra e ainda nessa camada você pode trabalhar um pouquinho com lâmina de bisturi número 12, caso seja necessário a remoção de algum tipo de excesso. E como vocês estão vendo na foto da direita, é nesse momento que eu uso a minha resina de dentina para começar a dar volume, para dar corpo nesse dente. E nesse momento eu também esculpo o formato dos meus mamelinhos. É também possível, nesta hora, fazer a aplicação de um corante. No caso da Tokuyama, nós temos um corante chamado Low Chroma Opaque, que é um corante muito interessante para colocar em borda incisal, para criar o efeito de halo, ou em regiões de mamelos onde eu gostaria de um pouquinho mais de opacidade para criar alguns efeitos interessantes. Se eu quiser que as pessoas vejam esses efeitos, eu preciso de uma resina translúcida que mostre o que está dentro, no interior do dente. Então essas características intrínsecas do dente podem ser visualizadas desde que vocês cubram essa incisal com uma resina translúcida. Então, como vocês podem ver na foto da direita, o dente está coberto por uma fina camada de resina translúcida, por exemplo, a CE, né, da Tokuyama, mas vocês ainda conseguem enxergar o que está intrínseco dentro da resina. É isso que eu quero mesmo para resultado final. E para finalizar o dente, finalmente vocês pegam uma camada de um esmalte, seja ele um esmalte de baixo valor, de médio valor ou alto valor, dependendo de como está indo o andamento da sua restauração, e de preferência que esse esmalte seja muito fino. Lembra que a gente falou sobre meio milímetro? Faça uma aplicação de meio milímetro dessa camada de esmalte e aí temos a nossa restauração finalizada. Eu uso uma broca multilaminada para deixar a superfície lisa, ou seja, dou um acabamento na superfície com a multilaminada.
faço o meu polimento usando sistemas de discos, borrachas diamantadas, impregnadas com diamante e escovas de crina de cavalo, para no final das contas chegar nesse resultado final de polimento e estética com bastante translucidez, mostrando realmente o que a gente queria dentro desse caso. Como vocês podem ver, esse é o inicial e esse é o final do caso. E como último caso, eu gostaria de apresentar para vocês um caso bastante desafiador de uma paciente jovem, exigente, irmã de dentista, que tinha dentes extremamente translúcidos, como vocês podem observar nessa foto da direita, ou seja, um caso muito desafiador, uma resina um pouco deficiente na parte estética, ok, está funcional a resina, mas definitivamente na parte estética tem muito a desejar. Eu poderia facilmente recuperar a linha de sorriso dessa paciente fazendo um pequeno aumento nesse incisivo central, nos dois incisivos centrais. Então, nesse caso, eu faço o enceramento diagnóstico dos dois incisivos centrais apenas. Eu não preciso restaurar o sorriso inteiro dela, não é o objetivo. Eu quero ser o mais conservador possível e isso só é possível utilizando resina, nesse caso, sem desgaste algum. Faço a recuperação, então, do tamanho e, como vocês podem perceber, essa é a diferença que tem do dente original, como está na paciente, para o que a gente pretende ganhar com o enceramento diagnóstico. De novo, faço a seleção da cor da minha resina com pequenos incrementos da resina sobre o dente hidratado, duas dentinas no terço médio, como vocês podem observar na foto da direita, e resinas de efeito e esmalte na incisal. Vamos então, depois de selecionar a cor, isolar o caso, remoção da restauração antiga, de preferência com luz ultravioleta para identificar a resina, com brocas multilaminadas para evitar desgastar esmalte e ter um desgaste extremamente controlado dessa resina. Feito isso, eu faço a aplicação do meu ácido, no caso Potenza Taco. Lembrando que quando a gente está usando isolamento absoluto, é sempre interessante ter um umidificador labial, que é o caso do Potenza Hidrata, que está incluso também no kit Black. Vamos lá? Fez o condicionamento ácido, a aplicação do sistema adesivo. Feita a aplicação do sistema adesivo, eu vou levar o batente palatino com a minha resina CE lá na palatina para criar uma casquinha bem fina dessa concha palatina. Com essa concha palatina em posição e feitos os dois dentes, aí eu posso realmente começar a esculpir a minha dentina. Como vocês estão vendo, essa é uma dentina de fundo, uma dentina mais saturada para quebrar a translucidez nessa área. Eu preciso recuperar o corpo desse dente. E aí venho com uma segunda dentina, trabalho o formato dos meus mamelos, trabalho os dois dentes. E agora sim eu começo a fazer o que me interessa, que é a caracterização dessa incisal. Então, nesse momento, eu posso usar um corante, como a gente já disse anteriormente, pode ser um corante, por exemplo, Low Chroma Opaque da Tokuyama, excelente corante para trabalhar nessa área. Feito isso, se eu quiser mostrar o que eu acabei de fazer na minha incisal, eu preciso botar uma resina translúcida por cima de tudo. Então, nesse caso, eu volto a usar a minha CE por cima da minha incisal para poder transparecer o que está internamente dentro dessa incisal. Feito isso, como vocês podem observar, existe a translucidez da incisal, mesmo eu tendo uma resina por cima dessa incisal. Isso significa que no resultado final eu também vou poder enxergar isso aí, principalmente após o polimento. Agora, numa única camada espessa, eu faço o meu esmalte. Eu espalho esse esmalte por toda a incisal. Como vocês podem perceber, parece um volume exagerado de esmalte, mas na hora que a gente espalha por toda essa face vestibular, ele acaba ficando bastante delgado, ele acaba ficando com menos de meio milímetro, e isso vai exibir a translucidez e não vai deixar o meu dente ficar acinzentado. Feito então um esmalte, feito dois esmaltes, a aplicação de um gel à base de glicerina
Para fazer a eliminação da camada de inibição por oxigênio, faço de novo uma fotopolimerização com esse gel de glicerina em posição, acabamento de toda a periferia do dente com discos de lixa, depois faço a exibição das minhas arestas, da posição real das minhas arestas com grafite preto, com grafite azul, faço um desenho de onde eu gostaria que a minha aresta estivesse e com isso, através de uma broca de multilâminas, eu consigo ajustar a posição dessas arestas para que as 4 arestas, no caso, fiquem totalmente similares e que os dentes tenham um comportamento de reflexão e sombreamento de luz muito parecido entre eles, sempre tomando cuidado para seguir as 3 inclinações decisivos centrais. Se vocês polirem corretamente, e esse sistema é muito fácil de conseguir o polimento e acabamento, o resultado final vai ser algo parecido com isso. A gente tem um resultado estético muito interessante, com características de translucidez e brilho que vão se manter por muito tempo. E aqui a gente pode observar o antes e o depois do caso, finalizado com caracterizações incisais, com translucidez, com tudo que o sistema da Tokuyama pode proporcionar para a gente. Lembrando que textura deve seguir aquilo que o dente natural tem. Se o dente tem textura, faremos textura. Se o dente não tem muita textura, não faça muita textura, que isso vai influenciar diretamente no seu resultado final. Tá joia? Muito obrigado por ter acreditado no sistema da Tokuyama, no kit Black que eu fiz com todo carinho, pensando realmente na última camada, pensando como obter o melhor resultado possível, de forma simples, de forma a economizar e ainda com resultados extremamente duradouros e com a manutenção de brilho muito boa. Ok? Muito obrigado, ficamos por aqui.